sinagoga. Era um homem que tinha o respeito da sociedade, era um homem que as pessoas o procuravam para ouvir um conselho, para ouvir uma palavra da boca daquele homem, pois ele era uma autoridade espiritual na sinagoga. Ele, meus irmãos, acometido por uma luta dentro da sua casa, pois a sua filha viera a ficar enferma, e essa enfermidade estava conduzindo a sua filha para a morte. Glória a Deus. Esse homem, então, é o momento dele deixar de lado as suas credenciais, é o momento dele deixar de lado a sua posição dentro da sociedade e se humilhar e ir ao encontro de Jesus. A Bíblia vai dizer que quando Jesus desce do barco, esse homem estava o esperando, e quando Jesus se aproxima, esse homem, ele se joga, ele se prostra aos pés do Senhor. Glória a Deus. O Senhor, meus irmãos, ele parou para ouvir e atender aquele homem naquele momento. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, eu posso ver que quando Jesus ele começa o seu ministério, a Bíblia vai dizer que ele passa por um ciclo de 40 dias e 40 noites. Quando ele entra em Cafarnaum, a Bíblia diz que ele vai realizar a primeira cura. E qual é essa primeira cura, meus irmãos? Ele vai adentrar na casa da sogra de Pedro e ele vai curar ela. Esta é a primeira cura do ministério de Jesus de Nazaré. Quando Jesus cura esta mulher, agora o ministério de Jesus ele vai entrar em evidência. Outrora não conheciam quem era o meio nazareno. Agora, quando ele começa a realizar milagres, prodígios e maravilhas, agora a sua fama ela vai se espalhar por toda a cidade e circunvizinhança. E o que eu posso entender com esse texto é que a Bíblia é bem clara a nos dizer que após agora ficarem sabendo que Jesus estava curando em Cafarnaum, vão procurar matar Jesus. Então Jesus ele vai pegar, vai se retirar para Tiro e Sidom. Essa cidade de Tiro e Sidom era uma cidade que ficava no meio das 10 cidades de Decápolis. Então quando Jesus se retira, pastor, ele vai se retirar para um momento com Deus, um momento de particular com Deus, aleluia, porque queriam me matar, mas ainda não era o tempo. Então ele foi buscar, foi se consagrar, foi jejuar, foi buscar mais do Senhor. E quando ele entra em evidência, agora ele chega no cenário, ele diz para os discípulos: olha, entramos no barco e passemos para outro lado. Mas só que do outro lado era a cidade dos Gadarenos. Os Gadarenos não gostavam de Jesus. Quando Jesus ele entra no barco e ele vai para o outro lado, a Bíblia vai dizer que antes dele colocar o pé para fora do barco, havia um endemoniado em Gadara. Aleluia, que cadeias não poderiam prender ele, porque quando prendiam ele, a Bíblia vai dizer que ele quebrava as cadeias. E a Bíblia bem clara nos dizer que ele vai agora andar pela cidade nu, porque as suas vestes foram todas rasgadas. Então a Bíblia vai dizer que ele veio pelo meio da cidade, ter um encontro real com Cristo, com Jesus de Nazaré. E deixa eu falar uma coisa aqui, meus irmãos: quem tem um encontro real com Cristo jamais vai ficar da mesma maneira. Glória a Deus. Jesus não cura esse endemoniado lá em Gadara. E Gadara não quis Jesus, porque Jesus, aleluia, deu prejuízo para eles. Os porcos se precipitaram lá abaixo. Gadara não quis Jesus, mas Jesus, quando chega em Cafarnaum, aonde estava Jairo, e a Bíblia vai enfatizar que uma grande multidão o aguardava. É assim, meus irmãos, tem gente que não quer Jesus, mas tem uma multidão que está esperando Jesus, aguardando Jesus. Como o Marcos frisou aqui, o ministério de Jesus, ele estava em evidência, meus irmãos. Todos queriam um milagre, todos queriam buscar a Ele em busca de uma solução, independente de classe social, independente, meus irmãos, de região. As pessoas
viam em Jesus a solução. E Jairo, meus irmãos, teve sabedoria, porque ele se prostrou aos pés de Jesus, e todo aquele que se prostra aos pés de Jesus jamais vai sair da presença dele sem uma resposta. Todo aquele que se prostra aos pés de Jesus jamais vai sair sem a solução. É isso que acontece, meus irmãos, quando nos colocamos dentro da vontade de Jesus, nos colocamos na dependência dele. É o querer dele para a nossa vida e não o nosso. Quando ficamos na dependência de Jesus, a bênção e o milagre nos atinge de uma forma